A santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os queridos e amados irmãos. Eu sou Fernando Aquino e você está comigo aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Então, nós estaremos vendo nesse vídeo, meus irmãos, uma continuidade aí das lições da editora CPAD, né? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A gente está trazendo essa sequência aí relacionada a esse trimestre, que está com um tema muito importante, que são os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E dentro dessas temáticas aí, lições, todas elas têm sido trazidas aqui a fim de auxiliar você, né? Trazer a você, professor, um subsídio. E hoje, o subsídio será na lição de número 8, que tem o título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Então, vamos lá. Estão tentando realmente enfraquecer a identidade pentecostal? É isso que nós vamos ver nessa lição. E é claro, a resposta é sim. Muitos têm sido os movimentos aí, as linhas de pensamento, né, visões que tentam distorcer e acabar com o pentecostalismo. É isso que a gente vai estar falando um pouco nessa lição. Para começar, é claro, veremos a princípio que o nosso texto áureo encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, e diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Já a nossa verdade prática nos diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Temos aí a nossa leitura bíblica em classe, que está inicialmente em Atos capítulo 2, dos versos 1 ao 4. E temos também o texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 ao 11. Dito, pois, isso, a gente já pode partir para a introdução, que nos diz: Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Então, a gente já começa a ter uma noção de onde é que nós partiremos. Nós partiremos, sim, da Bíblia para entender esse processo pentecostal. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. Então, outra coisa que será mostrada aqui nessa lição, para que nós entendamos, é que o pentecostalismo, sim, é bíblico, mas há sutilezas, há algumas coisas que estão sendo usadas ou tentativas de meio que corromper essa visão, que é a visão pentecostal. No contexto de nossa igreja, e eu acredito que a Assembleia de Deus, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais. E, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Então, está aí, né, já de início, né, de introdução, o assunto, ou assuntos, né, temas a serem abordados aqui dentro deste vídeo, ou seja, nessa lição, e eu já iniciaria falando para você, professor, por quê? Nós sabemos, né, e bem sabemos, que hoje não são só as igrejas Assembleias de Deus que fazem uso desse material tão abençoado que são as lições bíblicas. A gente sabe, e eu já presenciei, sou professor de EBD há alguns anos, já presenciei outras denominações, né, outras igrejas ou denominações, como você quiser citar aí, que também fazem uso da mesma. Né? Eu conheço igrejas batistas, nesse caso renovado, que fazem uso desse material das lições bíblicas. Conheço também igrejas Igreja do Evangelho Quadrangular e outras igrejas, tá? Pelo menos eu não diria de modo geral, pelo menos as que eu conheço. Algumas congregações dessas ditas igrejas que eu citei e outras mais, fazem também uso desse material. E será para nós, né, perceptível o fato de que, ao longo dessa lição, iremos abordar questões relacionadas à Igreja Assembleia de Deus de maneira mais própria, né? A esse ponto aí, ok? Já visto o fato que a Assembleia de Deus, né, uma igreja histórica, né, de cunho pentecostal, já ao mundo todo, glória a Deus por isso, temos aí a Igreja Assembleia de Deus, mas aqui é que fica a questão para você, professor. Se você é um professor da Assembleia de Deus, que estará fazendo uso desse material originado, é claro, pela Assembleia de Deus, você terá duas questões para trabalhar na sua lição. Uma delas é o fato da lição em si, o texto em si, o contexto da mesma em si, ou seja, o movimento pentecostal, junto a ele os dons do Espírito, falar em línguas como evidência, é o assunto da lição, e junto a isso você pode trazer também, via de regra em sua aula, algumas questões relacionadas a como o movimento teve seu início dentro da Assembleia de Deus e como isso tem sido hoje, a visão, ou seja, a maneira como a Assembleia de Deus
crendo eu, partindo do pressuposto que você, professor, que está lecionando aí, é ou pertence à Assembleia de Deus, como isso tem ocorrido hoje. Mas para você que, de repente, estará fazendo uso desse material e não pertence à Assembleia de Deus, o cuidado que você deve ter é só um. De repente, por não ser a Assembleia de Deus, talvez alguém em loco, né, em sala de aula aí, algum aluno, comece a falar da Assembleia de Deus, como era, o que é, o que pensa, o que acha. E aí, professor, cada coisa que é dita fora do contexto da lição é sempre um problema para o professor, porque o tempo que talvez alguém esteja gastando, talvez você acabe envolto nessa situação, acabe entrando nessa situação para tentar explicar, defender, atacar, não importa, mas ainda assim você vai perder um tempo preciosíssimo da lição. Então, se você é da Assembleia de Deus, foque aí, a Igreja Assembleia e, é lógico, o principal que é a lição. Se você não é, evite falar da igreja assim, assim, o que era, né? Foque única e tão somente no movimento pentecostal. Por que eu estou falando isso? Porque termos como nossa igreja, né? Você viu o pronome nossa aí aparecer. Você vai ver na lição, você acho que já leu, acredito que você tenha lido a lição, parte do pressuposto que sim, porque está aqui por isso. Mas você verá também que a confissão de fé da Assembleia de Deus é citada. Então, de repente, você não é da Assembleia de Deus e a confissão de fé não é igual, não é idêntica. Isso pode gerar um problema, um pepino para você. Acho que depois disso, a gente já pode partir para outros pontos aqui. Então, eu só diria para você, a guisa de introdução, para começar essa lição, cuidado com pontos que podem atrapalhar aí, professor, a sua aula. Continuando, vamos lá. Primeiro tópico, o Pentecostes bíblico. Então, nós temos aí o Espírito prometido. Na antiga aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sobre o antigo pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais. Ou seja, que pessoas eram essas, ou classes de pessoas, melhor dizendo, os sacerdotes, os reis e, logo, por conseguinte, os profetas. Então, para começar, com isso, acho que está mais que claro para você trabalhar bem aí na sua sala de aula, professor, é o fato de que na antiga aliança não era comum, pelo menos ao lermos a Bíblia Sagrada, não era comum nós vemos essa ação tão direta quanto a estar usando, ungindo, capacitando todos, né, na antiga aliança, todos os filhos de Deus, todos os servos de Deus, todos os hebreus, por conta seguinte, né, israelitas, judeus. A gente parece que o que nós percebemos é que, via de regra, ou volta e meia, o Espírito Santo preenchia, enchia, usava, se fazia valer de alguém de maneira específica, como no caso de juízes e outros mais, e por um certo tempo essa pessoa era usada gloriosamente pelo Espírito Santo a fim de fazer algo, a fim de realizar algo, uma libertação, algum processo na qual o Espírito Santo usaria para fazer. Não estou dizendo com isso que as pessoas da antiga aliança não tinham o Espírito de Deus em sua vida, que o Espírito de Deus não se fazia presente, não auxiliava, não falava, não ajudava. Só o que estou tentando dizer, e você já compreendeu, é que há casos bem específicos, né, onde o Espírito parece que, a gente vê casos onde Gideão, né, tocou a buzina e veio sobre ele, veio sobre Sansão, e Sansão ali carregou os portões, hein? Ou seja, o ponto a se entender é que na antiga aliança a gente não vê a ação do Espírito tão fácil de explicar, ou tão evidente, eu diria assim, como a gente vê esse derramar, essa ação, esse poder, esse preenchimento, essa capacitação ministerial, a gente não percebe isso tanto no Antigo Testamento como percebe no Novo. O que a gente vê era que os sacerdotes sim recebiam, né, o Espírito de Deus para atuar no sacerdócio, os reis também, a fim de que, é claro, os reis que buscavam a Deus, havia esse propósito também, essa questão, porque muitos eram e muitos foram os reis que não buscaram a face de Deus, que não adoraram o Senhor, que não o glorificaram, que não mantiveram ali, né, em suas vidas. E nós vimos também os profetas, da quais o Espírito de Deus os usavam a fim de realizar milagres, prodígios, maravilhas, né, como é o caso de Elias, o caso de Eliseu, então, também, águas amargas que foram ali, um sal jogado naquelas águas, as águas voltaram a ficar boas, salutar, um veneno que fora colocado através de coloquintas numa panela, e Eliseu então põe a farinha, uma viúva na qual estava com uma dívida que seu marido havia deixado, está prestes a perder, ou pelo menos os filhos, né, ou pelo menos temporariamente, já visto o fato que os filhos
iriam trabalhar para quitar a dívida daquela mulher. E Êxodo 21, a partir do verso 2, nos mostra que as pessoas levadas para trabalhar trabalhariam no mínimo 7 anos. Então, essa mulher passaria no mínimo 7 anos sem os filhos. Então, o ponto é que o Espírito Santo atuava gloriosamente na vida dos sacerdotes, reis, profetas, não que não atuasse nos demais, tá? É bom ficar atento quanto a isso, que parece, né? Alguns acabam pensando com isso, que o Espírito Santo não usava mais ninguém a não ser sacerdotes, reis e profetas. A gente não vê isso acontecer. A gente vê ações do Espírito Santo ao longo do Antigo Testamento. A diferença, o que a gente quer tratar aqui, é que parece não ser mais esporádica do que tão repleta e direta quanto foi no Novo Testamento, principalmente após o Pentecostes, onde o Espírito desceu ali sobre, né, aquelas cerca de 120 pessoas que estavam orando. Daí para lá a gente vê a expansão e o crescimento da igreja. Então, dito pois isso, vamos lá. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Então, embora a gente veja, parece, como foi descrito aqui, né, uma ação meio que esporádica, mas ainda assim, mesmo na antiga aliança, mesmo no antigo pacto, já havia uma promessa. Né? O profeta Joel profetizou, e outros homens de Deus, outros profetas como Ezequiel, Jeremias, né, profetizaram, vaticinaram que haveria um tempo em que Deus derramaria do Espírito dele sobre todos. Né? Joel diz sobre toda a carne, e isso é importante. Tá? Então, para nos fazer entender que aquilo que nós conhecemos hoje como Pentecostes, que ocorrera também no dia de Pentecostes, lá na Antiguidade, é um sinal, é a promessa sendo cumprida, tá? Isso que é interessante. Esse derramar, que é vaticinado, profetizado pelos profetas da Antiga Aliança, ocorreu sim, aconteceu sim, lá no chamado dia de Pentecostes. Então, o Espírito que vinha e usava algumas pessoas de maneira esporádica, e como ele queria fazer, claro, o Espírito Santo é Deus, logo ele decide como fazer, quando e com quem fazer, mas, contudo, ainda assim, havia já naquele tempo uma promessa, e essa promessa passou a cumprir-se. Continuando, então, o subtópico 2, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo. Então, aquilo que outrora era uma promessa, aquilo que, lendo profetas como Ezequiel, Jeremias, Joel e outros, a gente percebe que aquilo que era, a princípio, somente uma promessa, aquilo que não tinha um tempo pré-estabelecido, pelo menos, ou nem diria estabelecido no sentido de os homens, ouvindo isso, recebendo essa promessa, não sabiam, embora pré-estabelecido por Deus. Deus estabeleceu o tempo de derramar isso. Mas, embora lendo a Bíblia, ou a Antiga Aliança, não dava para ter essa noção, a gente percebe que isso aconteceu, isso ocorreu. Então, o plano de Deus era que a promessa feita na Antiga Aliança se cumprisse na Nova Aliança no dia de Pentecostes. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes nada mais foi do que o cumprimento de uma promessa feita por Deus na Antiga Aliança. E nós chamamos esse cumprimento de promessa de o derramar do Espírito, ou como é mais conhecido, o batismo no Espírito Santo. Então, só para entender isso aí. Então, o que é o batismo do Espírito Santo? É o título aí, professor, do subtópico. Ele é o Espírito sendo derramado. Todos os que creram, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos. Ou seja, todos que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Agora, todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do seu reino. Então, olha que coisa interessante. Tá, então nós vemos ali que no dia de Pentecostes ocorre realmente, a promessa é cumprida, isso acontece, tá? Há esse desfecho maravilhoso em que a promessa ali ocorre, mas a pergunta é, então, esse derramar do Espírito ficou somente lá? Esse que é o ponto. Cessaram-se ali os dons, porque nós sabemos que existe uma linha na área teológica, uma linha de pensamento chamada aí de cessacionistas, aqueles que ensinam que os dons espirituais não existem mais, somente os dons ministeriais, porém, os dons espirituais ficaram lá no passado. A igreja recebeu a fim de iniciar a obra, concluída, pois, a obra, fechado e cerrado, pois, o cânon sagrado, não há mais necessidade, e logo com isso não há mais
nenhum tipo de manifestação genuína do Espírito Santo no que tange os dons espirituais. Isso que é interessante. Então, aqueles dons ficaram lá para o passado. O que se vê hoje são pessoas se fazendo valer ou dizendo ter o dom, cabendo a essas pessoas provar se tem ou não. Então, esse é o pensamento, né, do cessacionista. A gente passa aqui a perceber, então, que não é bem assim. Então, a partir de então, todos que creem. Então, uma busca com fé, crendo em Deus, receberão aí os que crerem, os que assim crerem, esse revestimento de poder, a saber, o batismo com o Espírito Santo. E naquele tempo eles receberam a fim de ser para eles um recurso para dar continuidade à obra. Então, o Espírito Santo veio sobre eles em forma de batismo, tá? Não que eles não tivessem ainda o Espírito Santo, porque eles receberam o Espírito quando creram, estava ali naquele processo, embora o termo receber o Espírito quando crê, às vezes traz uma espécie de problema para entender, baseado em Atos 19, né? Porque quando Paulo disse para aqueles 12 homens que estavam ali, recebestes o Espírito Santo quando crestes, tá? Então a gente usa esse termo aí. Naquele ponto lá é interessante, eles aceitaram a Cristo, já tinham uma ação do Espírito Santo, mas não eram revertidos ainda, batizados. Então, em Atos 19, Paulo chega em Éfeso, encontra esses tais 12 homens, lhes faz essa pergunta, ele vai inquirir a eles sobre essa questão, eles vão dizer que nem sabiam que havia um Espírito, então foi uma questão mais ligada à falta de conhecimento, à ignorância quanto ao assunto, ao tema. Paulo então ora sobre os mesmos e eles são batizados, revestidos logo o Espírito Santo passa a agir sobre eles. Então, o ponto é entender que o batismo do Espírito Santo é atual, os dons espirituais são atuais, contemporâneos, não cessaram, e são para nos dar recurso a fim de fazermos a obra de Deus. Ok? Vamos lá então, segundo tópico. Distintivo pentecostal de nossa igreja. Aqui que é o ponto que eu havia falado lá, e você deve ficar atento aí. Nossa igreja. Nós entendemos que esse pronome nossa aí está atrelado à Assembleia de Deus. Mas, nesse caso, você pode pegar o termo nossa igreja e usar para pentecostal, para nossa igreja. Por quê? Se você é de uma igreja de cunho pentecostal, que eu acho que dificilmente alguém que não crê no pentecostalismo, na visão pentecostal, no meio pentecostal, no movimento pentecostal, vai comprar e usar uma revista como essa revista tão abençoada da Lições Bíblicas da CPAD. Então, se essa revista chegou a você, se você está vendo esse vídeo a fim de criar e trabalhar um subsídio para a sua lição, eu já quero partir do pressuposto que você é pentecostal. Se não é, está tentando entender um pouco mais, tá, de uma maneira amigável e amistosa, está tentando entender o que é o pentecostalismo. Então, eu já diria o seguinte, nossa igreja, então, você pega essa visão de pentecostal. Talvez a placa não esteja lá AD, ou seja, Assembleia de Deus, mas é uma igreja de cunho pentecostal, uma igreja renovada, como a gente costuma dizer, crê nos dons, crê que não cessaram, crê na contemporaneidade dos dons, está na atualidade dos dons. Então, você pode simplesmente pegar esse nossa para pentecostal. Depois disso, vamos nessa. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, né, um dos pais da igreja, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Aqui a gente passa a ter uma noção daquilo que eu já havia dito, né, anteriormente aqui no outro tópico, mas vale a pena aqui trabalhar um processo como esse. Caso você julgue necessário, professor, traga um pouco sobre Agostinho, quem era, onde estava. Eu não farei isso aqui para tentar dinamizar, né, e melhorar um pouco aqui esse processo do meu tempo, né, tá, para ganhar tempo aqui no vídeo, mas sinta-se pura e plenamente à vontade para fazê-lo aí. Então, lendo aqui ainda, né, um slide na tela, que essa tela na qual eu estou diante aqui de frente, da minha frente, fica pequena aqui para mim, eu não enxergo. Então, eu preciso de uma tela auxiliar maior aqui, porque eu uso óculos. Voltando aqui, então. Então, o que é o processo aqui? Independente do que você vai dizer sobre Agostinho, o que vai ficar aqui para nós hoje é mais o pensamento atual. Ainda que Agostinho tenha introduzido isso, mas o maior problema não é essa introdução de Agostinho nesse ponto, é como as pessoas, os teólogos atuais têm visto isso. Aqui é que está o problema, aqui é que está a sutileza, aqui é que está o ataque. É que existem ainda pessoas que dizem, tá, têm esse entendimento de que os dons não existem mais. Falei um pouco sobre isso já, só pincelando. Ok? Os dons, então eles não duvidam. Vamos tentar pegar um ponto para você trabalhar com seus alunos aí. Até mesmo cessacionistas são aquelas pessoas que, a princípio, não duvidam que os dons tenham existido. Eles não duvidam. Eles têm a Bíblia logo além e veem na Bíblia, creem na Bíblia, a ponto, nesse ponto, pelo menos no passado, em dizer que os dons, sim, foram concedidos pelo Espírito Santo,
estão lá, que a igreja se fez valer dos dons para expandir-se, né, crescer. A obra foi feita mediante o uso dos dons, lhes foram otorgados pelo Espírito Santo, ou seja, os dons do Espírito, na qual ali Cristo, né, batizou esses irmãos com o Espírito Santo. Mas o problema é que eles dizem que esses dons cessaram. Não há mais a necessidade deles. Uma vez cerrado, fechado, o cânon bíblico, a saber, a Bíblia Sagrada escrita, a palavra de Deus escrita para nós, deixada para nós, não há com isso mais a necessidade de se haver os dons. Os dons tiveram tempo, tiveram um propósito, cumpriram o seu propósito, logo não existem mais. Esse é o pensamento deles. Então, esse deve ser o foco aí para que nós expliquemos aos alunos e se faça valer, professor, caso você tenha tempo aí, mais tempo que eu que estou gravando aqui, você vai ter mais tempo, você tem 1h30, quase 2 horas de aula, né? Se faça valer de exemplos. Você pode trazer alguns exemplos, tá, dessa questão de pessoas que, na atualidade, eu conheço muitas, não vou dizer aqui porque não tenho tempo, que não criam nos dons, criticavam, caçoavam, mas ao obterem, a terem uma experiência espiritual inexplicável, né, sobrenatural, passaram a crer. Muitos são os que eram céticos quanto aos dons ministeriais, ou melhor dizendo, os dons espirituais, perdão. E com uma experiência que tiveram, não sabe até hoje, não sabe ainda explicar. E quando vão contar, choram por contar. E hoje tornaram-se pentecostais. Então isso é interessante, tá? E você pode estar se fazendo valer disso. Mas o mais importante aqui, além do Agostinho, que está muito lá no passado, é como isso tem sido visto hoje. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Então, não basta só crer. Aí você vai ter que trabalhar numa questão que pode tornar-se para os seus alunos um dilema. Talvez você pergunte, quantos aqui na sala aqui creem na existência dos dons? Acredito, talvez todo mundo levante a mão dizendo, eu creio. Mas quantos de nós aqui o exercem? Quantos? Talvez eles creem e não buscam. E o dom espiritual é algo que, à luz da Bíblia, nós percebemos que ele parte inicialmente da perseverança. É claro que ele parte de Cristo, Cristo é quem escolhe, o Espírito Santo é quem usa, quem quer, como quer, está mais claro isso, né? Efésios 4:11 está lá, a uns deu, outros deu, a uns, outros, então está muito claro isso. Apóstolos, profetas, e outras questões mais, até mesmo a questão dos dons de língua. Então, embora haja essa ação da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, na entrega dos dons, mas o que para nós é importante entender que nós, como seres humanos, precisamos buscar. O dom precisa ser buscado. Nós precisamos orar a fim de buscar os dons. Então, aqui que é a questão. O pentecostal não é só aquele que crê que o dom exista, mas a visão pentecostal faz com que essa pessoa entenda que ele precisa buscar esse dom. Muito mais que crer é exercer. Muito mais que saber que existe é pôr em prática. Muito mais do que ouvir falar ou ler sobre na Bíblia, ou ter testemunhos de pessoas para contar, é ter o seu próprio testemunho, é vivenciar, é buscar, é clamar, é pedir, é orar para que Jesus lhe batize com o Espírito Santo. Ou seja, então nós temos aqui também o batismo no Espírito Santo e com fogo. Aqui, professor, eu coloquei essa parte aqui, coloquei de amarelo, você vai ver aqui na lição. Por quê? Porque talvez, não estou dizendo que isso vá acontecer, só estou pedindo para que você fique alerta em sala de aula. Porque nós temos aí o batismo no Espírito Santo e com fogo. O batismo no Espírito Santo não seria o problema, porque é o foco da lição, mas o e com fogo, é bom que entendamos que nem todo mundo pensa que essa expressão e com fogo seja uma referência ainda ao batismo do Espírito Santo, que Cristo batizaria com o Espírito Santo, e que o fogo é o poder restaurador, o poder renovador do Espírito Santo. Mas há quem entenda, há quem interprete, há quem compreenda esse termo com fogo, apontando para inferno, morte, né? Não fogo no que tange purificar, lavar e redimir, restaurar o crente, mas um fogo de condenação. Por que eu falei sobre isso aqui? Por que eu estou citando isso aqui? Está na lição? Não. Então, esse é o cuidado que você deve ter, professor, a fim de que não pare aí a lição para ficar respondendo. Se esse fogo, talvez alguém fale, você leu aí, eu queria fazer uma pergunta, professor. Eu ouvi alguém dizer, eu vi num debate, eu vi não sei onde, numa enquete, num podcast, no que agora está na moda. Professor, me explica essa expressão com fogo.
O fogo aí é o quê? Porque há pessoas que dizem que o fogo ali é punição. Então, cuidado, meu querido professor, para que você não caia aí nessa esparrela. Caso você tente explicar, seja o máximo objetivo possível. Eu nem tentaria por causa do tempo, né? Isso vai tomar tempo, isso vai tomar. Eu diria com toda a educação do mundo, como eu costumo fazer quando estou lecionando em EBD, gente, não que eu não queira, não que eu não possa, não que eu não ache mas responder isso vai fugir do tema. A gente tem tanta coisa boa para falar sobre. Olha só de eu explicar isso, eu já estou quase fugindo do tema aqui, para você ter noção como é que é. Não tem ninguém perguntando nada aqui, eu estou sozinho aqui gravando esse vídeo, minha família me auxiliando, minha esposa e meu filho, como sempre, me auxiliam aqui do meu lado. Mas, um pouco, daqui a pouco eu saio do assunto e fujo do vídeo, só para falar isso aqui. Então, o alerta que eu quero te dar é esse, professor. Cuidado para que ninguém se faça valer com fogo para atrapalhar, parar, no sentido, nem talvez nem por mal, mas para que não haja um desvio no foco da lição, tá? Ok? Então vamos nessa. A AD, ou seja, a Assembleia de Deus, afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço. Voltando a falar de novo, a Assembleia de Deus, tá? É a visão da Assembleia de Deus. Mas é claro, essa visão não nasceu na Assembleia de Deus, é uma visão bíblica. A Assembleia de Deus só está corroborando com a Bíblia. Porque realmente é isso, o Espírito Santo, à luz da Bíblia, é um revestimento de poder que é recebido para o serviço. Exemplo claro disso, Atos 8, eu teria outros textos para falar, mas para não tomar tempo aqui, cabe a você fazer uma pesquisa breve aí, professor, para te auxiliar. Mas, Atos 8, Filipe foi para Samaria, ali ficou um certo tempo, pregou naquele lugar, almas se converteram, houve batismos em água ali. A palavra usada ali é pistes, ou seja, se converteram, houve fé. A fé trabalhou grandiosamente naquele lugar. Até um homem chamado, né, Simão, conhecido ali como mago, né, magoi, está lá no grego, a palavra magoi, então ele era mago, um homem que se achava, se dizia era intitulado grande poder, até ele se converteu e creu, tá? Embora o processo da simonia, que não é para essa lição aqui, caso você queira entender mais sobre isso, né, eu tenho até inclusive um livro inteiro escrito sobre isso aí, e sinta-se à vontade para nos procurar, para perguntar e falar um pouco sobre isso. Mas voltando à lição, que é o nosso foco, é entender que, mesmo tendo aceitado a Cristo, houve a necessidade da igreja enviar Pedro e João, e sabemos o motivo também, é claro, Pedro e João foram para ser a ponte, o elo que ligaria, né, a Samaria a Jerusalém, porque havia esse problema entre ambos, então eles saem de Jerusalém não só para poder ensinar Filipe a batizar, Filipe não sabia batizar com o Espírito Santo, não, Filipe não era um homem de Deus, não, Atos 7 diz que era, ou melhor dizendo, Atos 6 diz que era, Filipe era um homem de Deus, mas eles foram ali para ser um elo, para ligar duas igrejas, ou seja, de locais que não se davam bem, tá? Então esse é o ponto. Mas voltando aqui, eles chegam em Samaria, oram pelas pessoas que ali estavam e essas pessoas são revestidas e batizadas com o Espírito Santo. Um caso que eu citei aqui, já falei na lição, Paulo orando sobre aqueles 12 homens. Então a gente vê realmente esse revestimento de poder. Os discípulos que já tinham o Espírito Santo atuando em suas vidas. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito passou a atuar de outra maneira, gloriosa. Então é um revestimento para o serviço, tá? Não é algo que nasceu na mente dos primeiros idealizadores, criadores, obreiros, né, que iniciaram a Assembleia de Deus. Não, é bíblico. Então a Assembleia de Deus está baseada pura e totalmente, plenamente na Bíblia para falar isso. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Então vamos lá. Outra coisa que tem que ser entendida também. O fato de que o batismo do Espírito Santo, segundo a visão da Assembleia e outras igrejas de cunho pentecostal, não é tão somente receber o Espírito Santo quando aceita a Cristo. Aceitei a Jesus, não, então eu já fui batizado agora. Não, é uma experiência distinta. Uma coisa é ter o Espírito Santo quando se entrega a Cristo, outra coisa é ser batizado no Espírito Santo para o auxílio, para o trabalho, ser revestido, receber os dons a fim de trabalhar na obra de maneira mais ampla, se fazer valer dos dons, um recurso a mais para trabalhar na obra. Ou seja, também. E é subsequente, no sentido de que você não é batizado com o Espírito Santo primeiro para depois se converter. O batismo do Espírito Santo só ocorre na vida dos salvos, por isso é subsequente. Então é distinto, porque uma coisa é receber o Espírito quando se aceita Cristo, outra coisa é receber o revestimento do Espírito. Então é distinto. E a subsequência vem em que sentido? Jamais alguém receberá ou recebeu o Espírito Santo no batismo do Espírito Santo sem primeiro se entregar a Cristo e logo ter o Espírito Santo agindo plenamente em sua vida, tá? Então isso tem que ser explicado. E, professor, tire, de repente alguém tem essa dúvida, olha uma hora oportuna de você tirar essa dúvida aí, tá? Continuando aqui, as línguas como evidência.
A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, está aí, ó, mais uma vez, de 1916, afirma que o falar em línguas, nesse caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferente em propósito e uso. O que seria basicamente isso aí? Para tentar explicar isso aí, a questão, muitos usam, muito se faz valer do fato de que o que está sendo dito aqui é o seguinte: a pessoa aceitou a Cristo, logo recebeu o Espírito Santo. Porém, numa busca incessante, glória a Deus, querendo o Senhor, Jesus batizou essa pessoa com o Espírito Santo. Ela recebeu esse revestimento. No momento em que o revestimento foi recebido ali, instantaneamente, a pessoa falou em línguas. E esse falar em línguas ocorreu como uma evidência física para que se creia, para que se veja, para que a própria pessoa entenda que ela naquela hora foi batizada. Mas entende-se até aí que a língua falada no momento em que foi batizado não é o dom de línguas, mas sim uma língua só como evidência. A pessoa talvez fale aquela língua só naquele momento. E nunca mais fale a mesma língua que falou no dia que foi batizado. Fui batizado com o Espírito Santo hoje, por exemplo, tá? Não estou dizendo que eu tenha sido batizado agora, já tem anos que eu sou batizado com o Espírito Santo, mas fui agora. Então eu falarei uma língua ao ser batizado, ela vai evidenciar o meu batismo, mas isso não significa dizer que eu recebi naquele momento o dom de línguas. E essa língua falada, ela serve como evidência. Mas eu, a partir daí, preciso buscar o dom de línguas. Então, dom de línguas, uma coisa. Falar em línguas como evidência no recebimento do batismo é outra, tá? Então, essa é a distinção que precisa ser explicada, feita e aplicada aí em loco. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas, de fato, existe, contudo, não é para todos. Então, vamos lá. Então, te passa a perceber que aí, dentro disso aí, já cria uma sutileza. Uma delas é usar o termo grego, né, glossolalia, para dizer que falar em línguas seria algo como... deixa eu tentar ser mais prático, né? Suponhamos que num ambiente repleto de brasileiros, só tenham brasileiros, surge alguém, um americano que só fala inglês. Ou esse americano chega nesse ambiente, não fala nada de português, e nenhum brasileiro fala nada de inglês. Então não haveria comunicação. Mas aí, um brasileiro, usado pelo Espírito Santo, falará numa língua na qual esse americano vai entender na língua dele, inglês. Baseados eles, ou dizendo eles, basear-se lá no dia de Pentecostes. Porque havia pessoas de diversas partes do mundo no dia de Pentecostes. Essas 120 pessoas, ou cerca de, falaram em línguas, e cada um que estava lá ouviu de acordo com a língua máter, a língua da sua pátria, a língua do nascimento, a língua que aprendeu a falar desde a terra infância. Então dizem que dom de língua é esse. Ou seja, falar em língua, então, não é que uma língua celestial, ou espiritual, uma língua que fala com Deus, um falar em mistério com Deus, uma língua em que a pessoa que fala não entende, a não ser que haja interpretação. E dizem que é uma língua na qual o foco dela é mais na questão de idiomas, tá? Baseada em glossolalia, que vem da palavra glossos. Glossos no grego é língua. Então, glossolalia é falar em línguas, falar idiomas. Então, por exemplo, o mesmo caso, eu poderia te citar aqui o contrário. Né? No caso, estaria ali, de repente, lá num lugar onde se fala mandarim, né? Um chinês, japonês, mandarim, uma língua oriental, e chegar lá um brasileiro, que nada fala dela. E a pessoa de lá também não falava de português. Então aconteceria a mesma coisa. Esse brasileiro oraria em língua, falaria em língua, o Espírito Santo tomaria, a fim de que a pessoa entendesse lá na língua dela. Então essa é a visão que dão, esse é o ponto. É claro que isso não é muito, não está certo não é assim que a gente vê as coisas acontecer. Prova disso é que Paulo fala que falava em muitas línguas. E a pergunta é, se Paulo falou, se eu for ter convosco falando em língua, então vamos lá. Só para ter um exemplo prático, se é que eu vou conseguir fazer isso, porque é um negócio realmente complexo, eu vou tentar aqui. Na igreja de Corinto, acredito eu, que pelo menos 2 idiomas básicos eram falados. Pelos crentes, os cristãos de origem judaica, o hebraico, por conseguinte até o aramaico, o hebraico. Vamos dizer assim, vamos chutar mais um aramaico naquele tempo, né? Ok. Mas os gentios falavam grego. Alguém pode dizer, não, falavam latim. Mas vamos fazer o seguinte, se fosse ficar, ficaria o seguinte, do lado judaico, hebraico e aramaico, do lado gentílico, do lado gentios, hebraico, ou desculpa, grego e latim, na língua dos romanos. Então, o que falar em línguas, às vezes, que tanta língua é essa assim que ninguém entende?
Então seria um judeu que falava em língua aí o gentio entender, mas já tinha gentio que falava hebraico e falava aramaico, como tinha também judeus bilíngues e trilíngues que falavam não só o hebraico, não só o aramaico, né, língua herdada após o cativeiro, mas também falavam grego. Paulo falava grego e era judeu. Então não dá para dizer que línguas é isso, tá? Porque como é que era, então, o que era falar em línguas dentro da igreja? Que se fosse uma questão só para missões, talvez, missões. Um judeu sairia, um judeu que se convertia ao cristianismo, sairia de sua pátria, ia lá para uma terra de gentio, e chegar lá, falava em língua, e o gentio ia entendendo a língua dele. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que era uma língua falada dentro da igreja. Pessoas que já entendiam. Então, os idiomas já eram compreendidos. Dificilmente você teria pessoas que não entendiam. Então, para que falar em línguas dentro de uma igreja se já tem gente que pode interpretar? Ok. Então, por exemplo, chega um irmão lá na igreja, um irmão americano que só fala inglês, vem para uma igreja no Brasil. Mas se tiver uma ou duas pessoas dentro dessa igreja que falam inglês, para que alguém vai ser levantado e falar em língua na igreja para o outro entender inglês, sendo que já tem brasileiro ali dentro que fala inglês? É desnecessário, né? E até estranho de se explicar isso aqui. Então, balela, falácia, sim, existe sim. Glória a Deus, o falar em línguas é bíblico. 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. Então, vamos lá. Meu querido e amado professor, então, a gente já viu um pouquinho dessas discrepâncias, erros que acontecem, acusações que são levantadas contra o pentecostalismo. Agora, a gente fecha essa lição chamando os pentecostais, chamando, né, o povo pentecostal a buscar em Deus. Vamos lá, então é manter a chama acesa. Fidelidade às Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Então, via de regra, né, existem alguns aí no meio, eu diria, é claro, não desrespeitando ninguém, mas existem alguns que dizem que Bíblia é coisa de tradicional e pentecostal só gosta de movimento, né, sapatear, no poder, no manto. E dizem que pentecostal não é chegado a ler, a estudar. Tá? Dizem que, por isso que um número enorme de jovens que estão deixando o pentecostalismo e enveredando lá, né, pelo o calvinismo, né, algo está se modernizando aí na internet, porque a acusação que fazem contra os pentecostais é de não gostarem de Bíblia, não gostarem de ler, não gostarem de estudar, não serem tão afetos à palavra de Deus, mas a movimentos. Dão mais vazão e mais valor a uma revelação particular, uma revelação dada por um profeta, sei lá, uma pessoa que está revelando, do que verdadeiramente a revelação real é maior que a Bíblia. Tá? Então, a acusação maior é essa, que pentecostal não gosta de Bíblia. E é claro que está errado. Porque o pentecostal genuíno não faz outra coisa senão ler, estudar e comer a palavra de Deus. Então, isso aqui, essa acusação ela não cabe a pentecostal genuíno. Talvez a pessoa seja uma imitação de pentecostal. Tá? Aí sim, um pseudo pentecostal não gosta de Bíblia, mas um pentecostal gosta por demais, ama a Bíblia. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou o acréscimo de alguma coisa das Escrituras. Então, isso aqui é importantíssimo. Caso você tenha pelo menos uns 10 minutos aí, professor, não deixa de falar isso aqui não. Um apelo que eu faço a você. Fale sobre isso aqui na sua sala de aula, aí, porque isso aqui é importante demais. Onde nascem as heresias? Quando a gente nega uma verdade bíblica. Negar a verdade bíblica já é o início para uma heresia. Ou seja, extrair, arrancar, fechar os olhos para uma verdade bíblica, já está levando alguém a criar uma heresia. E segundo, o acréscimo também. Então não é só negar, tirar uma verdade da Bíblia, mas no sentido assim, de acrescentar alguma coisa. Então, conteúdos negados e conteúdos acrescidos à Bíblia vão gerar sempre a heresia, tá? Então, aqui está o problema, por quê? Porque a gente tem visto, infelizmente, até pregadores que trazem para os púlpitos a sua própria interpretação, uma interpretação, eu diria, ultra particular de um texto, que nada tem de exegese, uma grande exegese, você sabe a diferença, né? Exegese, né? Extrair, exegese, arrancar do texto, exegese, inserir, acrescentar logo, embutir, incutir ao texto. Então, qual é o problema aqui? Então, tanto negar uma verdade quanto acrescentar uma coisa que não está ali, tentando fazer dela verdade, também são pontos bases para que a heresia se perpetue.
Como dizia certo teólogo, não sabemos quem, né? As escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às escrituras. Então, gente, uma outra coisa, falei num vídeo passado, né, não sei o quanto repercutiu isso aí, mas repito aqui nesse vídeo. Então, mais do que simplesmente só nos defendermos de quem critica e ataca o pentecostalismo, nós precisamos também fazer uma varredura dentro da nossa igreja. Em que sentido? Tirar do nosso meio, ou pelo menos tirar de ação, essas pessoas que fazem essas bizarrices no púlpito. Tá? O problema é que a gente dificilmente vê essas pessoas disciplinadas, tá? Eu, pelo menos, quase não vejo. Não sei não sei a que parte do Brasil eu estou falando, né, para onde esse vídeo vai chegar aí, quem está assistindo. Mas uma coisa boa a ser feita na igreja hoje, para resolver muitos dos problemas, era subiu no púlpito, pregou heresia, pregou besteira, pregou fora da Bíblia e tentou empurrar como verdade, disciplina, um tempo sem pregar, senta para aprender, ou você não está pronto para falar em cima para ensinar, você tem que estar aqui para aprender. É claro que a gente muitas vezes faz aplicações que nem sempre são a que o autor quis dizer. Não estou dizendo que a pessoa que torce o texto, de repente, no sentido, até num bom sentido, fazer uma outra aplicação. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente. O que eu estou dizendo é aquela pessoa que torce o texto a fim de se beneficiar com ele. E quando faz uma conjectura, não diz que é conjectura. Então, um conselho que eu dou a quem está me ouvindo aí. Eu tenho feito isso e tem dado certo. Quando eu vou pregar, e eu vou dizer alguma coisa que talvez não esteja daquela forma na Bíblia, eu sempre costumo dizer, olha, penso eu, imagino eu, acredito eu, cheguei eu à conclusão. Então, se eu estiver errado, se aquilo não tiver, de repente eu não tenho certeza, vai estar evidente. A pessoa vai dizer, não, ele está dizendo ali, ó, é o pensamento dele, a visão dele, a linha dele. Tá? E sendo uma linha dele, logo, pode conter erro. Nós não somos perfeitos. Deus perfeito, só Deus o é. Tá? Então, esse ponto tem que ser observado aí. Então, nós precisamos fazer o quê? Voltar para ontem, para as Escrituras. Exercício dos dons espirituais. Vamos lá. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Já que o nosso tema, já que o nosso assunto, já que o nosso foco são os dons espirituais, a verdade tem que ser dita. A gente já fecha a lição dizendo isso. Movimento pentecostal. Tem um monte de gente se dizendo movimento pentecostal. Mas como é que faz para saber se é genuíno? Um movimento pentecostal genuíno crê na inerrância da palavra e se faz valer dos dons espirituais a fim de propagar o evangelho, porque haja crescimento da obra. Movimento que se diz pentecostal, na qual as revelações são para que líderes ou falsos profetas saiam beneficiados com isso, quer seja financeiramente ou outras coisas mais, pessoas que tentam ludibriar, enganar as pessoas, não é movimento pentecostal. É movimento estranho lá, mas pentecostal não. O movimento pentecostal genuíno, ele tem a Bíblia como regra de fé e prática, infalível, inerrante, palavra de Deus, e os dons espirituais, todos eles são utilizados no culto para quê? Para que haja salvação de almas, para que o Senhor Deus seja glorificado. Aonde há um verdadeiro movimento pentecostal, o glorificado ali é Deus e não o homem. Então esse negócio de sair de casa, andar quilômetros atrás de reveladuras, de homens que revelam CPF, eu sei meu CPF, quer que eu fale aqui? Para que alguém tem que revelar meu CPF? Zero alguma coisa, tanto. Eu sei o meu. Revelador, eu já sei o número do meu CPF. Então você não precisa revelar para mim, não. Tem gente que fica maravilhado. Aí o nome fulano e tal. Não estou desrespeitando ninguém. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. Não estou duvidando de ninguém. Tá? Deus também me usa aí nos dons. Já passei, entreguei. Mas o ponto é esse. A gente entrega coisas que vão fazer a diferença na vida espiritual da pessoa. Revelações para enaltecer o ego, você vai ter, vai acontecer, aquela coisa toda elaborada. E você começa, como descobrir um falso profeta no quesito revelação? Talvez ele passe a revelação para a igreja inteira, não dá para perceber, né? Porque uma pessoa chora ali, chora cá. Mas começa a observar como é que ele passa a revelação para o pastor presidente da igreja. Se ele botar o seu pastor presidente lá no céu já, você pode ficar desconfiado que esse camarada aí é já... Ai de quem tocar em ti, tu é menina dos olhos. Ai dos... Não estou dizendo que pastor presidente seja ruim, você me entende, tá? Há pastores aqui que estão assistindo, todo respeito. Mas geralmente quando o cara quer voltar de novo, quando ele quer uma agenda de novo, quando ele quer a carteirinha de membro daquela igreja, ficar pregando lá a vida inteira, porque a oferta lá é gorda, ele começa a exaltar, enaltecer e botar. Ou seja, ele põe o pastor presidente como a quarta pessoa lá. Todo mundo é cajado. O pastor presidente não. Só revelações ultra maravilhosamente boas.
voltando aqui, vamos lá, fechando. Ok? O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então vamos lá, gente. Aqui está uma coisa seríssima a ser dita. O quê? Não é porque tem gente aí fora aprontando, se passando por pentecostais, que o pentecostalismo está bagunçado, não. Continua bíblico, continua genuíno, continua sempre como foi, continua hoje como sempre foi. Então, a presença, vamos por assim dizer, de algo ruim, ou melhor dizendo, a presença de um movimento, uma coisa ruim, não anula o poder e a eficácia do verdadeiro, genuíno e bom pentecostalismo. O fato de estar acontecendo alguma coisa esquisita num culto, um movimento estranho, alguém se dizendo, ou tentando se passar por pentecostal, não quer dizer que a gente tem que pegar todos os pentecostais e botar tudo no mesmo saco, não. Cuidado com isso. De repente você está dizendo aí, eu deixei de ser pentecostal porque eu vi isso, vi aquilo, vi isso. Se você disser para mim que deixou de ser pentecostal porque a Bíblia mandou você fazer isso, porque o pentecostalismo não é bíblico, porque você viu coisas no pentecostalismo bíblico que não casam, não bate, aí eu vou tentar conversar com você para você me explicar isso aí. Agora, se você disser para mim que não é mais pentecostal porque pessoas passam revelações mentirosas no meio da igreja, porque é muito barulho, muito sapateado, pouca leitura, e isso aí é conversa, é balela. Já expliquei. Tudo isso aí, nem pentecostalismo é. Isso são movimentos estranhos para tentar denegrir, porque tudo que Deus faz de bom, o inimigo tenta arruinar e ele cria medo. Então, o medo de possíveis abusos, vou ler de novo, não serve como desculpa, tá? Então, cuidado. Acho que dito pois isso, gente, a gente pode concluir a lição aqui, vamos lá. Nessa lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Está mais que claro. Vimos também que, com um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século de seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o esfriamento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então a gente viu aí o que tem gerado toda essa problemática quanto ao assunto estudo bíblico. Então que Deus possa te ajudar. Caso tenha dito alguma coisa que não ficou bem compreendida, te peço, é claro, também, né, que você me dê aí a oportunidade de explicar. Às vezes a gente fala aqui uma coisa, aqui ali outra, sai aquela correria gravando um vídeo, eu não edito, eu não paro para fazer edições. Então, o que eu falo, o que eu comecei a falar há 47 minutos atrás, se eu tivesse errado lá no começo, eu tinha que voltar. E se eu errar aqui agora, eu tenho que parar esse vídeo e começar lá atrás de novo. Eu não salvo, eu não edito, eu não corto, eu não sei mexer com esse negócio, meu equipamento não é dos melhores, eu não tenho essa tecnologia toda, todo esse recurso, nem recurso eu tenho, vou até começando a colocar meu PicPay aqui. De repente alguém queira ajudar, comprar material, né, câmera, alguma coisa, edição, programa, computador, o que você deve fazer pela gente aí, querido, desde já agradeço, tá? Também, só se Deus tocar no seu coração, só se você sentir tocado para isso. Mas, qualquer coisa, estamos à disposição. Tá aí meu contato, 27, porque fala do Estado do Espírito Santo, 99930-8767 é o WhatsApp que você vai falar comigo. Sendo você uma varoa abençoada, vai falar com minha esposa, né? Grave um áudio aí, porque minha esposa grava um áudio e você vai saber realmente ver que é ela, comprovar que é ela. E se você é um homem, um varão abençoado, você vai falar comigo, porque o correto é esse, né? Que seja assim, que as irmãs falem com ela, que eu fale com os irmãos e vamos tocando a obra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus. A paz do Senhor, até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.